Olá pessoal, eu sou a professora Juliane Gatsi e hoje estaremos conversando sobre o modernismo, essa fase literária que aconteceu depois então do pré-modernismo, obviamente. Estamos nos preparando para a jornada do Enem 2023. Espero que eu consiga sanar as dúvidas de vocês em relação a esse período literário. Então vamos lá, pessoal. O que foi esse período? Quando começou? Quais as suas características? Quais autores foram destaques nesse período literário? E algumas outras questões iremos discutir nessa aula, ok? Então, começando, esse período visava fazer uma nova forma de arte, completamente diferente do que estava sendo feita no início do século XX. Então, na aula anterior, a gente falou sobre o pré-modernismo. Ele foi esse período de transição do que acontecia antes na literatura, da estética que era proposta, de toda a formalidade que tinha, a retratação a alguns assuntos específicos. Então, o pré-modernismo foi esse rompimento com a literatura mais formal, mais estética, e começou em 1902 e terminou em 1922. E aí, em 1922, começou o modernismo, que é o período que a gente está conversando agora. Então, as pinturas e esculturas, que antes eram realistas e fiéis à realidade, começaram a tomar novas formas, mostrando que a vida poderia ser mostrada de outra forma, parecida com sonhos em formas geométricas. Então, não mais seguia essa estética realista, conforme aconteceu no realismo, no romantismo. Teve muitas esculturas aí que representavam toda aquela idealização do amor, do casal apaixonado, tudo. Agora não, agora já vai dar uma outra vazão, vai dar sentido aos sonhos, ao que acontece, né, muitas vezes no nosso consciente, inconsciente, e em formas geométricas. Então vai subverter toda essa estética que acontecia anteriormente. Então, como eu falei, começou em 1922 com a influência da Semana de Arte Moderna. Então, esse foi o marco do modernismo. Quando a gente fala em modernismo, a gente pode lembrar, pode associar a Semana de Arte Moderna. Começou, então, com a influência dessa semana, em 1922. O evento chocou a sociedade conservadora e elitista, mostrou que a arte estava mudando. Então, digamos que essa Semana da Arte Moderna foi uma mudança muito grande, foi um tapa na cara da sociedade, porque mostrou que a estética da literatura, da pintura, das esculturas já não era mais a mesma, já estava passando por uma grande transformação. Então começou assim a chocar o mundo, a chocar a sociedade, porque já não mais seguia o que antes era proposto. E como toda mudança sempre causa um estranhamento, não foi diferente na literatura. As pessoas estavam acostumadas a ler toda aquela idealização, todo aquele floreio na linguagem, tudo sempre acalmando, mostrando como é bonito, mostrando patriotismo, mostrando a exaltação das classes e tudo mais. Agora não, agora já aparecia as coisas mais verdadeiras, digamos assim. A verdade nua e crua, o que estava acontecendo de fato no país, quais os problemas que eram enfrentados. Isso antes era deixado de lado, para mostrar um país todo bonito, todo impecável. E agora não. Então, o Brasil passava por um momento complicado, crises, greves, protestos e aumento da inflação. O mundo inteiro estava angustiado devido à Primeira Guerra Mundial. Então, agora sim,
foi tirado o pano de cima, o pano que cobria todos esses problemas que aconteciam. E aí o mundo passava aí, por essa angústia da Primeira Guerra Mundial, e isso já não era mais acobertado na literatura. A saída foi criar um movimento artístico que criticasse esse período e mostrasse à sociedade que havia uma nova saída, uma forma de transgredir essa realidade. Então, os modernistas brasileiros já não queriam mais escrever de forma rígida e fixa. Então, toda aquela estética formal já não cabia mais aqui. Eles queriam versos livres na poesia, sem a exigência de métricas e rimas. A poesia, a gente sabe que era bastante singular, tem uma estética bastante diferente da prosa, por exemplo. Eu já discuti isso em outra aula. Se vocês não viram, voltem lá no canal. E agora, eles não queriam mais uma estética rígida, que seguisse uma métrica toda elaborada, toda formal. Agora a poesia tinha que ser mais livre, sem tanto se apegar a essa métrica. Até as pontuações foram deixadas de lado. Por exemplo, vamos ver o poema Pronominais, de Oswaldo de Andrade, e a forma como ele faz uma crítica bem humorada à linguagem. Então ele mesmo brinca com a linguagem. Então diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, assim, antes, né, prezava por a linguagem toda culta, por exemplo, ali, dê-me um cigarro, né, era dito dessa forma, toda floreada, toda seguindo a norma culta, mas a gente sabe que no dia a dia isso não acontece. Então, na linguagem coloquial, a gente acaba falando, fugindo um pouco da norma padrão. Às vezes, é a fluência ali do dia a dia, é a linguagem que vai se adequando à sociedade, à classe, né? Digamos assim, cada classe da sociedade, cada grupo social tem a sua forma de falar, a sua forma de agir entre si, e eles se adequam aos momentos, aos lugares, e isso não é errado, isso não deixa de ser correto, apenas assim, a questão de adequação, ok? Então, às vezes em alguns lugares mais requintados, a gente vai prezar por uma linguagem mais culta, vai se adequar àquele momento. Enquanto que se a gente estiver com nossos amigos, com a família ou bastante descontraído, a gente vai usar uma linguagem mais coloquial. E isso não é errado. Então, ao invés de falar dê-me um cigarro, a gente fala me dá um cigarro, né? E isso não é incorreto, digamos assim. É tudo questão de adequação, ok? Os textos começaram a denotar uma espécie de humor em suas críticas e muitas vezes passaram a trabalhar a temática do cotidiano. Então, conforme a gente já tinha visto lá no pré-modernismo, começou a trabalhar essas questões que antes eram refutadas na literatura anterior, agora já eram, né, mais acreditadas na estética de agora. Por que não escrever sobre mulheres e homens andando na rua indo trabalhar? Por que não escrever sobre os retirantes nordestinos que sofrem devido à miséria e à seca? Então agora é dado lugar a essas figuras, a esses personagens. A escrita tornou-se livre e deixou espaço para os autores escreverem de forma diferente das quais os leitores estavam acostumados. Clarice Lispector trouxe o fluxo de consciência, Guimarães Rosa começou a inventar novas palavras, os neologismos. Então, assim, a escrita, né, teve as suas diferenças. Os autores começaram a escrever de formas mais livres,
introduziram novas formas dentro da literatura, como, por exemplo, a Clarice Lispector, que trouxe o fluxo de consciência. A gente vai ver um trecho da literatura dela. Então, o fluxo de consciência é algo proveniente desse período, antes não existia. E é aquela, digamos assim, quando a pessoa começa a pensar e traz isso para a literatura. Então, ela traz o seu pensamento, coloca ali na prosa e vai dando vazão ao seu consciente, ali, o que ela está pensando, o que se passa na cabeça dela. E o Guimarães Rosa começou a trazer neologismos, então foi inventado novas palavras, tanto é que a literatura dele é bastante densa, né? Se vocês já leram algum livro ou pretendem ler, tem que ficar bastante atento e ler com atenção, porque a literatura dele tem bastante essa marca, né, dos neologismos, ok? Então, o modernismo é marcado por 3 fases, e a gente começa falando da primeira, que aconteceu de 1922 a 1930. O advento do modernismo esteve intimamente ligado com a Semana da Arte, conforme eu já havia falado. Os idealizadores do movimento, como Oswald de Andrade e Mário de Andrade, tornaram-se escritores notáveis dessa fase. Então, eles são característicos, né, dessa primeira fase. Quando vocês se depararem com a literatura dele, né, já podem remeter a essa primeira fase do modernismo e tentar buscar essas características dentro da obra. Eles buscavam uma renovação completa da estética artística e, por causa disso, essa fase ficou conhecida como fase heróica. Então, a primeira fase é a fase heróica. Essa renovação foi influenciada diretamente pelas vanguardas europeias, que também tinham o objetivo de transformar a forma como o mundo via a arte. O cubismo, o surrealismo e o futurismo são exemplos de vanguardas que tiveram forte influência na literatura brasileira. Então, o cubismo, o surrealismo e o futurismo são exemplos que tiveram forte influência na literatura. É uma fase marcada por um nacionalismo muito forte. A gente vê traços do nacionalismo nas literaturas anteriores. Ela ainda acontece nessa fase, no modernismo, e é seguida pela valorização da figura do indígena, por um caráter revolucionário, pela linguagem coloquial e pelo anarquismo. Okay? Aí dentro dessa fase ainda temos o Manifesto Pau-Brasil. É um marco também dessa primeira fase. Oswald de Andrade, nesse período, lança o Manifesto, que salienta a importância da poesia brasileira ser exportada, assim como o pau-brasil fora no passado colonial. Então, olha só que legal. Esse manifesto fala, né, da importância de exportar a poesia, assim como foi feito com o pau-brasil. Então, por isso que recebeu esse nome. Fica fácil de associar quando a gente entende, né, o porquê do manifesto. E eu trouxe aqui um trechinho para vocês que diz assim: o lado doutor, fatalidade do primeiro branco aportado e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel, não podemos deixar de ser doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos. O império foi assim, eruditamos tudo, esquecemos o gavião de penacho. Então olha só como a linguagem já é mais desprendida e como faz uma crítica, né, essas questões. Então, país de dores anônimas, que antes não eram tão retratadas, tão trazidas para as obras, e agora, né, é criticado no manifesto. Então, uma das características mais importantes é o primitivismo, o sentimento de que o patriotismo seria alcançado pela valorização do passado histórico.
O autor criticava os textos eruditos da burguesia e acreditava no nacionalismo, na originalidade, na linguagem cheia de humor e escrita de forma coloquial, próxima da forma como as pessoas falam no cotidiano. E é isso, pessoal. Por enquanto, essa primeira parte da nossa aula. Espero que tenham ficado claras as questões aqui introdutórias sobre o modernismo, quando começou a primeira fase. E aí na próxima aula discutiremos sobre a segunda e terceira fase. E aí faremos um exercício para vocês verem como cai, né, uma questão no Enem devido a esse assunto. Ok, pessoal? Então continue conosco e voltamos na próxima aula. Obrigada!